Da Wonder, esse é o Caso Bizarro. Hoje eu tô aqui com o João. Oi, amiga! Oi, amigo! Ai, tô muito feliz. Eu também, eu amo. É muito bom quando você vem. As pessoas já pediram o João de volta, e depois virou João fixo. Daqui a pouco, a galera vai pedir pra eu sair e as pessoas ficarem. Porque... Mas você sabe que o Caso Bizarro que a gente gravou, toda vez que eu vou na rua, alguém fala: eu tava ouvindo o seu Caso Bizarro. E não sei o que, comentando comigo. Eu amo muito, é muito legal. É muito bom, então. Vou trazer mais vezes para as pessoas falarem mais sobre Só isso. Só chamar, já sei o teu endereço. E você sempre lembra dos casos? Porque eu fico com medo. Eu lembro que no episódio que a gente gravou, tem um caso que me marca muito, sabe? Que mexe comigo, sabe? Tem um que a gente gravou da ambulância também, não tem? Tem um da ambulância na frente da casa da menina, que é a ambulância tremendo. Mas o que mais mexe comigo, que eu falei isso, são aqueles que são casos possíveis de acontecer. Sim. Como, por exemplo, o da menina que conversou com a mãe. Olha aí. Normal. Conversou com a mãe normal na área de serviço. Ai, mãe, que não sei o que, nananana. E depois descobriu que a mãe não tava em casa há horas. Meu Deus. E aí eu passo na minha casa, agora que eu tô sozinho na minha casa, o dia inteiro, deu 6 horas da tarde, é fone de ouvido. Porque é isso, né? Pra mim isso acontece de noite. De dia nada vai acontecer. De manhã tá tranquilo. Então fone de ouvido, meu filho, pra não ouvir nada. Às vezes eu tenho medo, porque às vezes o povo fala algum caso. Aquele caso lá, eu não lembro mais. Aí você faz, sim. É verdade. Às vezes eu dou um golpe, não Mas vou é que mentir. é muito caso, né, amiga? É muito caso, gente, não dá. Mas aí quando a pessoa explica melhor, eu falo, não, beleza. Mas esse me marcou muito, assim. Marcou? Porque, nossa, e eu lembro que ele é bem aflitivo, né? E a configuração da casa que a menina narra é muito parecida com a configuração da minha casa, sabe? Então deu gatilho. Deu um gatilhozinho, assim. É verdade. Você sabe que uma coisa que... o meu quarto... Eu não olho pra, tipo... Quando eu deito na minha cama, eu não consigo ver o corredor. Mas eu tenho mania de deitar, tipo, de trocar. Ao invés de deitar na parte onde a pessoa colocaria a cabeça, deitar no pé da cama. E aí eu fico de frente pro corredor. E, cara, eu não consigo mais ficar assim, de vez em quando. Porque quando eu faço isso e eu olho pro corredor, eu sempre lembro de um caso da menina que ela olhava pro corredor e tinha uma pessoa lá. Uma pessoa. E eu sempre fico assim, cara, eu não quero olhar pra esse corredor, porque vai estar uma pessoa lá. Fecha a porta? Aí não é pior? Não. Porque aí você não vai ver o corredor. Então, e se eu ver embaixo a sombra do pezinho da pessoa? Ai, mamãe. Ai, uma hora dessa. Gente, se você tá ouvindo isso à noite, olha pra embaixo da sua porta. Não olha. Eu já te falei que na minha casa tem muito espelho, né? Tipo assim, só a sala tem 5 espelhos. Então é um grande labirinto, onde você olha assim, aí você olha pro outro lado, você consegue se ver. E a minha cama, ela fica de frente pro meu armário. E o meu armário tem um espelho, assim, na minha frente. Pum, então eu deito, eu olho pro espelho. Isso que é errado. E aí, o que eu faço? Eu arrasto, porque é aquelas portas que faz chulep pro outro lado. Eu arrasto o espelho lá pro cantinho pra não precisar ver ele. E boto só parede de madeira na minha frente. Gente, eu já falei aqui várias vezes no Caso Bizarro que não pode ter espelho no armário pra fora, na frente da cama. Porque você levanta, você olha pro espelho, fudeu. Porque quando tem só você, tudo bem. Quando não tem só você. Acho que é o grande medo. Nossa, lá em casa é muito espelho, amiga. É muito espelho. É espelho no hall, espelho na sala, espelho no... Mas não é culpa minha, era o antigo morador que botou e eu deixei. É o Narciso. Mas vamos lá, vamos começar os nossos casos aqui para novos traumas, né, João? Novos traumas. É isso que eu vim renovando, entendeu? Renovando. Já me adaptei a um trauma anterior, a gente cria novos. Você já tá de boa, já tá empurrando o espelho, então vamos ver o que vai ser aí nossos novos traumas. Eu começo ou você começa? Eu começo. Tá bem. Chama Visita Indesejada. Então vamos aí. Olá, Mabê e João. Chamo-me Cristiano, tenho 34 anos e vivo na melhor cidade do Brasil, Maringá. Será? Eu gosto de Maringá. Eu nunca fui em Maringá. Eu também nunca fui. Mas eu gosto de Maringá. Um beijo, Maringá. Um beijo, Maringá. Não é uma cidade que me incomoda. Mas Maringá tem cara de... É a cidade que é quente? Maringá tem cara de quente, né? Não, tem cara de quente. Não, acho que é Londrina que tem... Então, mas tem cara de quente. Na verdade, eu não sei se eu fui pra Maringá. Sei lá.
que tem em Maringá? Eu não faço a menor ideia. Melhor cidade do Brasil. É, a melhor cidade do Brasil. Mas eu acho que é bom você amar a sua cidade. É. Que é uma coisa que eu não consigo. Que eu não consigo sentir. Mentira, São Paulo, eu te amo. Mas eu também te odeio. Putz, de vez em quando. amar um lugar é foda, difícil, né? É difícil né? amar um lugar. Na verdade, eu acho que é possível amar, mas é difícil dizer, tipo assim, puta, melhor cidade do Brasil, sabe? Mas é que tipo... eu sou zero apegado a lugares. Então, tipo, se eu precisar amanhã, sei lá, mudar pra outro lugar, eu vou tranquilo. Eu também sou mududa. Eu gosto, amo mudar. A gente que muda é assim. Mas eu acho que toda vez que a gente muda, a gente pode falar. Agora a gente tá na melhor cidade do Brasil. Exato, Maringá. Maringá. Bom, sou muito fã do Caso Bizarro, apaixonado. Vocês não sabem o tanto que me ajudaram em momentos difíceis, trazendo essas histórias da forma como conto as histórias. Fofo, um beijo pro Cristiano. Sinto-me dentro do podcast toda vez que ouço, trouxe muito alívio em um período muito duro pra mim. Obrigado uma vez por ser essa pessoa incrível, que além de simpatia tem uma voz incrível. Ah, que fofo. Fofo. Eu e meu ex, ainda quando estávamos juntos, alugamos um apartamento direto com o proprietário. Olha lá. Aí. Tô me identificando, hein? Quando vimos o apartamento pela primeira vez, estava bem deteriorado. Precisava de vários reparos. Mas pelo preço decidimos alugar, pois estávamos no auge da pandemia. Mudamos para o novo apartamento e aos poucos fomos organizando as coisas. Um tempo depois, há cerca de 1 ano que estávamos no apartamento, o proprietário quis nos fazer uma visita. Quê? Foi tomar um café, gente, né? como assim? Que é isso? Não, você é louco. Não, tá louco. Imagina. Não, você alugou... Isso não é normal. Não é normal. Isso não é normal, Vai fazer uma visita pra quê? Ele tá vendo. Uma visita pra quê? Exato. Se for uma visita tipo de, eu tô vendendo um apartamento, vou lá ver um negócio. Agora uma visita, tá. tipo, e aí, ou então, como é que tipo você assim, tá? quero ver como é que ficou o reparo que você fez. Ou então o proprietário tá querendo uma outra coisa com o casal, sabe? Um trisal. E por isso acabou o relacionamento. E nunca se sabe. Gente, o Cristiano acho que faltou trazer aqui pra gente o porquê ele quis fazer uma visita. Porque assim, né, esquisito. Bom, eu tava em home office e meu ex estava deprimido. E aos poucos estava retomando as atividades. A visita foi numa tarde de quinta-feira. A princípio, eu pedi pro meu ex atendê-lo porque eu tava trabalhando, né? Apesar de home office. Gente, home office é trabalho, home office não tem nada tava trabalhando, apesar de home office. Não, é trabalho. Quando ele chegou, eu senti algo muito forte. Um incômodo, como se houvesse várias pessoas na sala. Apesar de estarem apenas os dois conversando. Então, o proprietário veio e ele sentiu um negócio esquisito. Saí do quarto que tinha montado pro home office e fui pra sala. E apenas me limitei a ficar no sofá ouvindo os dois conversarem. Esquisito. Não interagiu. Foi pra sala e ficou olhando, assim, tá. O incômodo continuava, mas de forma mais branda. Depois de uns minutos, ele se despediu e foi embora. Meu ex me olhou e disse, por que você tá desse jeito? Que jeito? Perguntei sem entender, mas no fundo havia entendido. Quem nunca, né? Exato. Você tá vermelho, parece que tá fazendo uma força, que tá incomodado. Disse que não ia recebê-lo porque tinha que trabalhar e saiu do quarto. Eu apenas disse que tava tudo bem, que era coisa da cabeça dele. Desconversei e voltei pro trabalho. E aí ele saiu do trabalho porque ele sentiu esse negócio. Então, tipo assim, vou lá. Porque, né, se ele não tivesse sentido nada, ele teria ficado lá no trabalho dele e nem teria visto o proprietário. Exatamente. Aí ele voltou pro trabalho, até aí tudo bem. Na noite anterior eu tive um sonho muito vívido, como se tudo tivesse acontecido comigo. Estava trabalhando normalmente quando ouvi o som do interfone. Fui atender rápido, o porteiro disse que havia uma pessoa querendo subir que se identificou como faxineira. Bom, como eu estava de fato procurando alguém, apesar de não ter contratado ninguém, quis ver quem era. Não. Cristiano, tá deixando um monte de gente entrar na sua casa sem convidar. Isso era no sonho. Ah, tá. Me perdi aqui. Eu tô assim, pelo amor de Deus, Cristiano, assim, Cristiano. O proprietário tá aí. Uma faxineira que ele não contratou. O que tá acontecendo? Não, e quem que se... Eu vou lá na casa dela do é faxineira, quem que se lá. identifica assim? Faxineira da Silva. Faxineira Bonafé, sabe? Tipo assim, como assim? Tá, tamo no sonho ainda. Tamo no sonho, tá, calma. Ele tá contando aqui que na noite anterior ele sonhou. E aí, tocaram o interfone e falou, ó, a faxineira tá aqui. E ele não tinha... E no sonho, ele tava procurando alguém, mas ele não tinha contratado. Ou seja, não fazia sentido ele permitir a subida de alguém que ele nem sequer contratou. Sim. Autorizei a entrada no prédio, mas que me esperasse na portaria que eu ia descer pra recebê-lo.
Desci até a portaria estava toda apagada e a pessoa que queria entrar estava separada de mim por uma porta, como de uma penitenciária. Eu achei muito engraçado que numa penitenciária ou como uma portaria. Que parece uma penitenciária. Ao me ver, esse ser que nada parecia com uma faxineira. Era um ser. Ai, desculpa rir. Nunca a pessoa parece faxineira, era um ser humano, né? Ela tá segurando uma vassoura. Bom, ao meu ver, esse ser que nada parecia como uma faxineira abriu um sorriso. O que nos separava era apenas a porta de uma espécie de jaula que ela estava dentro. Gente... aqueles grades de portaria, sabe? De portaria. Que você tem que fechar um portão pra abrir pra entrar outro. Verdade. Só que ela era esquisita. Tipo assim, ela não era um ser humano. Ela não era uma pessoa. Né? Não era uma pessoa. Muito era, menos uma faxineira. Ai, sabe o que eu lembro? Oi, aqui é a faxineira. Tipo assim, teve um acidente no carro, morreram 2 pessoas e um gay. Eu vi. Bom, nesse momento senti que era algo muito maléfico que estava tentando entrar. Então eu comecei a orar o credo. A gente já falou aqui do credo. Na verdade, a gente falou que não conhecia, não lembro nem que episódio que era. Aí já explicaram pra gente que é uma oração aí contra o mal e tal, que é muito feita pela Igreja Católica. Aí ele explica aqui também, mas a gente já explicou, então tá tranquilo. Aí ele fala assim... Agora ele tá chamando a faxineira de entidade. Tá. A entidade me assistiu orar e a princípio ficou mais calma. Então, né, ela ficou de boinha. Atrás de mim surgiu uma imagem de Jesus crucificado. Para os católicos é um símbolo de proteção, humildade, que Deus nos ama e o perdão ao pecado original. E que vem depois dele fazer a oração dele. E que veio depois da oração dele. Então... Após alguns segundos, a entidade começou a rir de uma forma assustadoramente demoníaca. Com total zombaria, rindo muito, me olhou e disse assim: você já me deixou entrar. O que é verdade. O que é verdade, porque é verdade. A faxineira, né? É a faxineira. Naquele momento, senti que a autorização pra entidade entrar, eu tinha dado anteriormente de alguma forma pra faxineira. Quando tocou lá e... pode entrar. A faxineira Vilma tá aqui. Pô, pode entrar. Vilma foi você, né? Do nada, criei. Apesar do sonho ter sido vívido, eu não me lembrava dele durante o dia. Após a visita que me causou mal-estar, eu deitei no sofá da sala após o trabalho e todo o sonho me veio à mente. Gente, será que a faxineira pegou uma carona no proprietário? Mas o fim do sonho foi isso? Foi. Acabou com a faxineira falando, você já me deixou entrar. Já me deixou entrar. Aí acabou o sonho. E aí... Aí no dia seguinte o proprietário veio e ele sentiu um trago esquisito. A faxineira pegou uma carona ou o sonho era um aviso pra ele não deixar o proprietário ir lá. Entrar. Putz. Entende? O sonho ele é tipo um aviso de tipo, olha, você já me deixou entrar. É verdade. Gente! Entendeu? Então, tipo, quando o proprietário falou que ia lá, ele tinha que ter falado não. Não, exatamente. Você tem que explicar pra gente, Cristiano, pelo amor de Deus, entendeu? Por que ele foi lá. Porque se ele foi sem nenhum motivo de tipo, eu quero ir ver o reparo, eu quero ir ver eu não sei o quê. Então, é esquisito. Entende que é a mesma história, né? É a mesma história. É a mesma história. Eu tô aqui embaixo, eu preciso de uma faxineira. O proprietário me ligou, falou que quer vir aqui. Pode vir. É a mesma história. É a mesma história, Cristiano. A gente não tá entendendo. E olha, ele mandou assim. Após a visita que me causou mal-estar, aí ele lembrou do sonho. Ele falou, eu deitei no sofá e todo o sonho me veio à mente. Fiquei mal, parecia que toda a minha energia tinha desaparecido. Okay. Seria o sonho e a visita apenas uma coincidência? Resolvi ignorar por hora. Não, Cristiano, não. Nos próximos meses que se seguiram, nossa relação dentro de casa se tornou insuportável. Ele e o ex, né? Brigávamos todos os dias por coisas bobas. Às vezes íamos fazer alguma coisa fora de casa e a relação era de boa. Mas quando eles voltavam pra casa, o negócio ficava ruim de novo. Ambos tivemos episódios de paralisia do sonho frequentes. Uma média de 1 a cada 3 dias. Ou seja... Havia noites que ambos tinham paralisia do sonho, pelo amor de Deus. Já dormíamos esperando ter paralisia do sonho. Apesar das brigas, sabíamos que poderiam ajudar o outro. Até que um dia, em meio a uma discussão, resolvi falar sobre o sonho e sobre a visita. Meu ex disse que teve os mesmos sentimentos, como se de alguma forma aquela pessoa, o proprietário, houvesse trazido consigo uma legião de seres malignos
que deixamos eles entrarem e isso estava nos afetando. E como que eles não comentaram uma coisa eles com outra? Meses. Tipo assim, a primeira coisa que eu ia fazer quando o proprietário tivesse saído de lá, eu falei assim, você sentiu um negócio estranho? Um negócio estranho aqui aconteceu. Então, sonhei com uma faxineira, que ela vinha aqui, não sei o que. E outra coisa, gente, a casa tá com energia ruim em casa, muda? Muda. Aí, ó, decidimos então sair daquele local. Meses depois. Eu sairia na outra semana. Exatamente. Mudamos e apesar de ocorrer esporadicamente alguma briga ou paralisia do sono, nada se comparava aos episódios ocorridos no antigo apartamento. Hoje não estamos mais juntos, mas continuamos amigos. Aí ele conta aqui que ele, por influência do Caso Bizarro, ele criou um podcast de terror, que ele traz aí uns casos reais documentados. E aí ele contou que o podcast chama Não Pode Ser. O pod com D... Aposto. Mudo. Pode. Não POD. pode ser. Isso. De podcast. POD. Gente, que história. Amiga, olha só. Eu acredito muito em sonho, né? Assim, depende também. Quando são sonhos que fazem sentido. Agora, uma coisa, sei lá. Um dia eu sonhei que eu era um cachorro com cara de não sei o quê. Tipo, isso aí não é R$0. Sim. Mas eu acredito muito nessas coisas. A menos que você seja presidente da Argentina. Exato. Que ódio. Que ódio. E aí... O que acontece? Eu acho que esse sonho que o Cristiano teve foi um anúncio pra ele do que estava por vir. Porra, ela literalmente falou, você já me deixou entrar. E a partir disso ele começa a brigar com ex, ter paralisia do sono, sentir coisas estranhas. Eu, sei lá. Só que o que é foda é que ele só lembra do sonho depois que o proprietário vai embora. E é foda, porque isso que dá que é a merda. Essa que é a merda. Tipo, porque... E é muito real isso, né? Tipo, várias vezes, assim, eu tô vivendo o meu dia e do nada o meu sonho vem à minha mente. Eu falo, nossa, eu tive um sonho muito escroto. Nossa, eu tive um sonho... Nada, assim, gente, completamente nada a ver. Eu sonhei que eu era prima do Bolsonaro. Olha isso. Pesadelo. E eu acordei assim, tipo assim, eu era prima dele. Você acordou falando assim? E eu era prima dele, e eu, tipo assim, eu tinha todo o que eu sinto por ele hoje, que é nojo, ódio e tal, não sei o que. Só que sendo prima dele, sabe? Sendo uma pessoa, sendo parente. Né? Meu Deus, tendo a possibilidade de tirar ele do amigo oculto. Exatamente. E eu lembro que eu acordei e tava tocando xadrez verbal, né? Um podcast de política, pra quem não conhece, que tava falando sobre o Bolsonaro. Eles não falam normalmente sobre política nacional, né? Eles falam só sobre política internacional. E era sobre isso. E, gente, eu nunca mais coloquei xadrez verbal pra dormir. Eu fiquei traumatizada. Porque era um grande mérito que eu tinha, que eu nunca tinha sonhado com o Bolsonaro. Eu já. Eu ficava muito feliz com isso. Eu me gabava. Tipo, eu nunca sonhei com ele. Eu nunca sonhei com ele. Eu sonhei que eu era prima. E aí, então... Mas aí é foda, né? É foda. Parente é babado. Não, parente é foda. Parente vai fazer o quê? Babado. Nossa, mas eu sempre... Eu sonho muito, né? E aí... Eu sonho muito, sabe? Eu sonho muito. E aí... Às vezes são coisas muito esdrúxulas, assim. Tipo, umas coisas... Sei lá... Que eu tô... Exatamente isso. Que eu era um cachorro com cara de cavalo. E que eu me comunicava com as pessoas. Eu já sonhei que... E é engraçado porque os meus sonhos... Eu não sonho, tipo... Em primeira pessoa. É muito louco saber essas coisas, Você sonha em né? primeira pessoa? Porque nem sempre. Eu não sonho em primeira pessoa. Às vezes eu sou tipo uma narradora. Eu sonho sempre em terceira pessoa. Eu sou espectador do meu sonho. Eu me vejo no meu sonho. Você se vê, cara. Então, tipo, eu não tenho aquela visão de videogame, sabe? Tipo... essa não é a minha visão no sonho. Ah, minha visão também não é de eu não tô pessoa. vivendo nesse sonho. Eu vejo o sonho de fora. Então, tipo, é meio que uma tela de cinema e eu tô assistindo esse sonho. Então eu me vejo como eu me comporto. Mas, por exemplo... Que agora achei interessante. Porque, tipo assim, você falou que você se vê... Mas, por exemplo, você tem a noção ali dentro do sonho... Que você é o João, ou você pode, tipo assim, sentir a emoção de outras pessoas? Não, eu sinto as minhas emoções, eu sinto tudo. Você é o João, mas eu me assisto. Tá. E eu também não. E também o que eu quero, eu não interfiro no que tá acontecendo. Eu já sonhei várias vezes que eu tava fazendo coisas horríveis, que eu fiquei tipo, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Só que o João lá do sonho era como um personagem. Tipo, e eu não controlava ele.
Só que eu sentia o que ele sentia, entendeu? Entendi. Eu sempre sonho assim. Que sempre louco. assim. Então, acho que o meu é parecido, na verdade. Porque é isso, eu não sonho em primeira pessoa. Tipo, não é... Sei lá, se eu olho pra direita, eu tô vendo a visão dela. Não, eu vejo toda a visão. Eu vejo toda a visão, exato. Só que eu só sou aquela pessoa. Mas assim, não necessariamente eu sou sempre eu. Tipo, uau. às vezes eu sou outra coisa. Tipo, eu já fui um homem, sabe? Eu já fui uma criança, tipo... Eu já fui Você falou de cachorro, né? Eu também já fui bicho. Então, nem sempre eu é tipo a Mabê de cabelo azul. Não, irado isso. Porque eu sempre sou eu. Eu nunca fui outra coisa. Tá. Não, já foi o cachorro de cara de cavalo. Mas era eu, entendeu? Ainda era o João. Ainda era eu. Será que eu sou eu, só que vestida de outras cores? Sou eu vestida de cachorro. Com uma cabeça de silicone, né? Bom, gente, muito confuso aqui, mas conta aí, conta como é que funciona pra vocês, se vocês também veem em terceira pessoa ou primeira pessoa, porque eu achei interessante. E eu queria muito pergunta. saber se o Cristiano parou de sonhar com essas coisas. E Cristiano, o motivo do proprietário no seu apartamento, mais importante é que escreve pra nós. E, gente, assim, nossa casa é a nossa casa. É o lugar onde a gente dorme, o lugar onde a gente vive. É um lugar até que um tanto que íntimo, assim. Então, convide pessoas pra sua casa, pessoas que são seus amigos, família. Exatamente. Com pessoas que você confia. Nem família, não. Porque às vezes nem confia. Mas pessoas que você confia, que você vai se sentir bem. Porque, pô, é o espaço maior vulnerável nosso, né? Onde estão as nossas coisas, onde a gente passa a maior parte do tempo. Então... Eu não deixo Eu ia falar, convida pra sua casa quem você convidaria pro seu corpo, mas... Exatamente. Mas não vai dar certo. Não vai dar. E acende um incenso depois, sei lá, faz alguma coisa. Mas convida só pra sua casa, então. Convida menos pessoas pra casa do que você convidaria pro seu corpo. Exato. Acho que é isso. Exato. Né? Porque seu corpo, aí, se você quiser convidar... O seu corpo é livre. Vai pra sua casa. E aí... E é isso aí, não sei. Tá, bom. Vamos pro próximo? Beleza. Olá, Mabê e João, tudo bem? Meu nome é Vanessa e acompanho o Modus e o Caso Bizarro. E há muito tempo eu tenho algumas histórias minhas e terceirizadas para compartilhar. Amei histórias terceirizadas. Eu amo. Antes... Gostaria apenas de falar do meu monstro de infância. Eu não quero correr o risco de ter o meu caso lido e não expressar o profundo medo que eu tinha do professor Raimundo no auge dos meus 5 anos. E eu tinha medo do Cid Moreira, sabia? Gente, mas o Cid Moreira com aquela voz não dava. E eu não tinha medo do Mr. M, eu tinha medo do Cid Moreira. E do Linha Direta. Quem nunca, né? Um clássico. Explico. Quando completei essa idade... Minha mãe começou a trabalhar fora e contratou como babá uma garota de uns 20 anos que era nossa vizinha. Por algum motivo, essa moça começou a me fazer medo toda vez que a escolinha começava a passar a tarde, dizendo que o Raimundo era um velho terrível e que quando a aula acabasse, ele vinha me pegar e me levar embora. Que horror, gente. Tortura com a criança. Como desde novinha sou medrosa, mas também muito fofoqueira, contei pra minha mãe que a demitiu de imediato. Ela se foi, mas o medo permaneceu. O detalhe é que o pai desta babá se chamava Raimundo e era nosso vizinho. E ele e a esposa dele sempre foram super gentis comigo. Mas não teve jeito. Fiquei com medo dele e do Chico Anísio. Então assim, juntou Chico Anísio com Raimundo, ficou com medo de tudo ali ao mesmo tempo. Bom, o caso que eu vou contar hoje é o do meu padrasto, Silvano. Então amei que ela já tá terceirizando os casos dela. Já terceirizou. Né? Moramos no interior de Pernambuco e quando ele era jovem, morava na zona rural em um sítio bem pequeno. Certa noite, ele estava na casa do irmão mais velho junto com alguns amigos e estavam contando casos de mal-assombros, como chamamos por aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Mal-assombros. Mal-assombros. Eu nunca tinha ouvido essa expressão, também não. Achei legal. Legal. Mais um nome de podcast aí. Mal-assombros. Em certo ponto, começaram a contar histórias sobre a estrada do sítio e como tanta gente já havia visto vultos e coisas estranhas ao atravessá-la. Era justamente essa estrada que Silvano deveria cruzar para chegar na casa dos pais onde morava. E com esta conversa, ele tentou não demonstrar apreensão,
Um homem nos anos 80, no interior de Pernambuco, não poderia dizer que estava com medo, né? Ah lá, o machismo estrutural destruindo. Fazendo você criar traumas desde sempre. Quando chegou a hora de ir embora, os amigos já perguntaram: vai ter coragem de ir pra tua casa, Silvano? Aí, botando uma pilha, né? Ele respondeu que não acreditava nessas coisas e foi embora tentando disfarçar o cagaço que ele estava sentindo. Eu também estaria. Eu já tô... Eu nem tava lá. Eu nem tava lá. Não, e é uma estrada na zona rural à noite. Tipo, à noite, óbvio, que vai dar merda. Sem iluminação. Nos anos 80. Nos anos 80, exato. A estrada estava deserta, sem iluminação e já era madrugada. Acabamos de dizer isso, exato. Silvano começou a avistar algo e fez o seu corpo congelar. Um vulto branco flutuava de um lado para o outro da estrada, enquanto um cachorro desesperado latia para o vulto e o seguia, também correndo de um lado para o outro. Eu já ia embora. A partir dali, eu voltava pra casa do meu irmão mais velho. Ele vê ali o vulto e fala, vou ir. Vou ir. Não, eu voltava pra casa do meu irmão mais velho e falava assim, mano, eu vou dormir aqui hoje. Tô cansado. Tô cansado. Machuquei o pé ali na estrada. Não. O que ele poderia fazer agora? Voltar e ser consagrado como medroso não era uma opção. Era assim. Era assim, desculpa, era pra caralho. Silvano, era assim. Então ele decidiu... Silvano, sabe uma coisa? A diferença dos covardes é que eles vivem. Exato. Essa é a diferença. É que eles ficam vivos. É que eles sobrevivem. Exato. Voltar e ser consagrado como medroso não era uma opção. Então ele decidiu fazer aquilo que ninguém deveria fazer, pelo menos nos filmes de terror. Ele escolheu o quê, Mabê? Seguir em frente. Silvano pediu, né? Silvano pediu. Silvano foi se aproximando cada vez mais do vulto branco. O coração acelerado, os pés e mãos gelados e todo tipo de reza na ponta da língua. Aí, meu filho... Fudeu. A cada passo, o vulto finalmente começou a ganhar forma e finalmente ele viu. O vulto, na realidade, era um saco branco enorme, segurado por um homem bêbado que mal se mantinha em pé. Que é bem assustador já. O que também já é assustador. Porque você tá numa estrada escura de madrugada. Nos anos 80. Nos anos 80. Sem iluminação. Com um cachorro latindo pra ele. O cachorro sente, vai. Acontece que o doguinho tentava a todo custo morder o tal homem, que pra se defender, avançava o saco de um lado pro outro, bloqueando as investidas do animal. Quando literalmente o homem do saco, entre aspas, viu Silvano, já foi dizendo: graças a Deus apareceu alguém pra atravessar essa estrada comigo. Sabia que dizem que por aqui tem muita assombração? Putz. Silvano, muito puto com todo o medo que passou, respondeu: atravessar comigo nada. Depois do susto que você me deu, você vai ficar aqui sozinho. E foi embora correndo. Silvano foi um pouco egoísta aqui, né, Silvano? Silvano foi um... Ele disse que correu porque ficou com raiva do homem. Mas eu acredito que ele só aproveitou a desculpa pra apertar o passo e chegar em casa mais rápido, sem correr o risco de ver um vulto de verdade. Eu também concordo com essa opção. Imagina, tem que levar um cara bêbado que você não conhece. Você tem que a levar. história de terror começa assim. Você encontra um vulto, aí não é um vulto, aí é um amigo. Aí você vai levar ele do nada. Aí do nada, morreu. Termina esse caso com a típica ameaça. Tenho muitos outros casos bizarros do meu padrasto, já que teve até contato com ETs e algumas histórias minhas e da minha família também. Em breve mandarei outros contos. Obrigado por ler meu e-mail, te admiro muito, Mabê. Beijos. PS. Segue anexo de uma foto da estrada próxima de onde o caso aconteceu. A maioria das estradas são assim por lá. Gente, se vocês quiserem saber como é que é essa foto, como é que é essa estrada... E olha que a foto é de manhã, hein? É de manhã. A foto, porque se fosse à noite, eu duvido que ia aparecer alguma coisa. Mas, vai entrar lá no Instagram, @caso_bizarro, que eu vou colocar a imagem lá no feed ou nos stories pra vocês verem. Nos stories tem uma parte ali em destaque que tá assim, imagens citadas. Então, mesmo que os stories já saíram, vai pra aquele destaque, então você não vai nunca perder nenhuma foto. Só é um pouco mais chato de encontrar, então prefira sempre olhar no feed, ali no carrossel do episódio que você tá ouvindo. Bom, dito isso, é uma estrada normal, né? Comum, de uma estrada rural e tal, só que assim... estreitinha, bem estreitinha. E não dá pra correr pra muito longe. E tem uma coisa também, que tipo...
eles estavam vindo de um negócio que era contando história, contando caso, e o Silvano foi embora. E aí a cabeça já vai ficando tipo assim, putz, vou embora pra casa, eu com certeza vou ver alguma coisa. Então, talvez se eles não tivessem tivesse contado esses casos antes, ele ia ver aquele negócio e falar, tá lá um tipo, bêbado indo embora. Exato, uma sacolinha voando, normal. Mas eu fiquei curioso aqui, porque ela falou que tem casos de contato com ET. Eu queria essa história do ET. Será que é em Pernambuco também? Porque a história do ET é do Silvano também. Esse Silvano parece ser bom. Vamos trazer o Silvano aqui pra cá. Vanessa, conta aí as histórias do ET que a gente quer saber. E um beijo pra você. Agora a próxima história é passarinho, que som é esse? Passarinho mexeu comigo, hein? Passarinho. Oi, meu beijão, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu agora estou bem. Olha como Agora. Ou seja... Escreva esse e-mail às exatas 3h24 da manhã do dia 1º de novembro de 2023. Gente, faz muito pouco tempo isso. Na mesma data e local que o meu caso acabou de acontecer. Só agora percebi que não me apresentei. Me chamo Jasmin, pode me chamar de Jaz. Tenho 22 anos e sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Sou uma pessoa muito sensível quando tô dormindo. Tenho sonhos muito estranhos e de uma maneira esquisita, os sons do ambiente externo na minha cabeça acabam tendo influência nos meus sonhos. Ficou confuso? Explicarei. Não ficou confuso não, mas vamos deixar ele explicar. Uma vez estava tendo um sonho aleatório, porém do nada explodiu uma bomba atômica. Lembro de observar as suas partículas sendo lançadas no ar por alguns segundos, enquanto o som de sua explosão ecoava nos meus ouvidos, quando de repente o som ficou familiar. Era a porta daqui de casa que meu pai tinha batido sem querer. Gente, mas a porta de casa virou uma bomba atômica. Olha, insano. Bom, de uma maneira curiosa, esse som entrou na minha cabeça e tomou espaço suficiente para se instalar em uma grande explosão. Mas essa não é meu caso. Minha história é muito mais complexa. E ainda sinto os arrepios do acontecimento quando escrevo para vocês. Às 3h24 Às 3h24 da manhã. Como explicar a paralisia do sono para os que nunca flertaram com ela? Bom, aqui no podcast é bem falado sobre isso já, então pode ficar tranquilo, que é bem desesperador. Meu sonho já começou estranho, estava no meu curso de inglês, porém ele não era realizado no local de costume. Ele ficava numa casa estranha, com quartos estranhos, cantos escuros, uma casa aparentemente assombrada, um lugar bem carregado onde o ar fica rarefeito. Lembro de tomar cuidado com tudo que eu dizia para evitar uma espécie de aparição espiritual no melhor-pior estilo Mansão Rio. E admito que quando escrevo esse e-mail ainda olho pros lados de vez em quando. Aquele medo, né? O sonho ia tomando contornos horripilantes quando de repente rolava um trote, no maior estilo faculdade americana que a gente vê nos filmes. Alguns meninos faziam uma chuva de ovos nas pessoas que estavam na calçada abaixo do curso, né? Do curso de inglês que ela fala. Eu tava com essas pessoas, porém não era atingida. Somente um ovo respingou no meu braço. Gente, que esquisito. Quero muito saber onde isso vai. Eu conseguia me esconder numa loja em frente ao curso, então eu observava tudo de fora. Uma das pessoas que recebia esse trote, a ovada, era um ator da Globo. Ela só falou ator da Globo, mas eu quero saber o nome, vamos trazer aqui aquelas, né? Era um ator da Globo, e aí? Eu amei essa informação do nada. Porque não tem um nome, vou colocar. Porque eu não sei o que vai acontecer. Um Cauã Raymond. Fazendo curso de inglês. Isso, fazendo curso de inglês e recebendo ovada. Tá. Eu estava tentando fugir do ataque, ele ia pra rua. Meu Deus, não pode ser o Cauã. Não pode ser o Cauã Raymond? Por que não pode ser o Cauã? Ele vai morrer. Atropelado. Ai, meu Deus. Não é o Cauã, Não é o Cauã Raymond, galera. Não é o Cauã. Ó, é um ator da Globo. O ator da Globo tava tentando fugir do ataque. Ele ia pra rua, onde sofre um atropelamento terrível. Uma moto arranca os seus braços e pernas, ficando somente o tronco, o pescoço e a cabeça. Meu Deus, isso foi de 0 a 100 Isso foi de 0 a 100 muito rápido. E aí, esse tronco, o pescoço e a cabeça, que, sei lá, formam uma pessoa, ele se levanta e quando andava sobre os membros decepados em completo desespero, o toque do corpo dessa pessoa no chão fazia um barulho estranho.
sons de leves explosões. E aí eu acordei apavorada. De barriga pra cima, quando eu durmo nessa posição, geralmente tenho pesadelos, então meu sonho péssimo tinha um motivo. Mas aquela posição de fato não me favorecia. Tava com o braço direito por cima do peito, quase chegando ao meu pescoço, atravessando todo o meu corpo. Isso me dava uma sensação de sufocamento terrível. Pro meu azar, os barulhos estranhos não pararam quando eu acordei. Continuaram seguindo a mesma cadência que tinha no meu sonho. Nesse momento, eu percebi que eu estava lidando com ela, a paralisia do sono. Sombras disformes começaram a se formar no canto da parede oposta a mim, em frente à porta, bloqueando a minha saída enquanto os barulhos não paravam. A saída bloqueada não era o principal problema, já que eu não podia mexer o meu braço, que parecia pesar cerca de 1 tonelada, sob meu peito e estava me sufocando cada vez mais. Eu estava imóvel, completamente vulnerável. Foi aí que os sons começaram a ficar molhados e perderam a cadência. Ficaram extremamente familiares, porém nunca escutado antes. Logo então, acordada, observando as formas e sem conseguir me mexer, identifiquei os sons do meu sofrimento, os sons que estavam me fazendo gelar de medo. Era o meu avô peidando absurdamente alto em seu quarto. Gente, isso foi de 100 a 0 agora. Isso foi de 100 a 0. Eu dei um grito aqui agora. Desculpa. Gente, de novo, era o avô peidando absurdamente alto em seu quarto. Assim, ó. Do nada, Nessa hora, a paralisia foi embora, eu consegui me mexer. Ela não riu? E a coisa na porta do quarto também se foi. Eu segui deitada, incrédula. Fiquei na mesma posição, porém escrevendo pra vocês. Levou só alguns minutos pra confirmar que o som molhado, viscoso e aterrorizante que tinha entrado no meu sonho sem pedir licença havia sido produzido pelo meu avô e seu cu de trombone. Sei que já me estendi muito com a minha história, porém queria deixar registrado meu monstro de infância. Eu acho que a gente não... a gente não absorveu o suficiente essa história. Essa história, ela foi de 0 a 100. E aí depois que ela foi de 0 a 100... Eu tava apavorado. Foi de 100 a 0. Os sons começaram a ficar um pouco mais molhados. Teu avô se cagou todo. O seu avô se cagou. Ai, meu Deus do céu, o que tava rolando? Meu Deus. Ai, vamos pro monstro de infância. Ela queria deixar registrado o monstro de infância, que só tem 3 que ela se lembra. Além dos peidos molhados do avô. Meu Deus, os peidos molhados do avô. O primeiro tinha 3 anos e perguntei pro meu pai o que dizia a música em inglês que ele tava escutando. E ele leu a tradução da música Fear of the Dark, do Iron Maiden. Passei anos com medo do escuro. O segundo foi o filme Coraline, que nunca terminei. E o terceiro foi a atriz Megan Fox. Minhas primas alugaram o Garoto Infernal quando eu tinha por volta de 8 anos. Fiquei apavorada com a beleza assassina da Megan. Okay. E passei a ter medo dela em todos os outros filmes. Hoje entendo a crítica do filme, mas me falta coragem de ver. Beijinhos, termina esse e-mail às 4h49 da manhã. Nossa, meu Deus. Meu Deus do céu. Eram uns Ela não peidos fala o nome molhados. dela, mas acho que talvez... É a Jazz. Jazz. É a Ela Jazz. fala. Jazz, que história. Aqui né? jaz. Aqui jaz. Aqui jaz. Aqui jaz, o melhor caso. Aqui jaz. Meu Deus do céu. céu. Tadinho. Passando mal. Vai ter que dar, meu Deus. Dá um imosec pro seu avô. Aí. Exorcismo Party Show. Aí. Aí começa bem, Aí, né? começa bem, né, meu bem? Party Show. Olá, uma vez, João. Podem me chamar de L e eu sou do Rio Grande do Sul. Primeiramente, parabéns pelo seu trabalho. Escuto teu podcast e o Modus desde o início. Tu é incrível. Amo tu, né? Pra Amo tu, tu. muito É. do Rio Grande do Sul mesmo. Sempre quis contar esse caso pra ti, mas confesso que estava com preguiça mesmo de escrever tudo por e-mail. Mandar um Quem áudio, nunca, né? né? Mandar um É. áudio. Essa história aconteceu em 2018 na cidade de Pelotas. Eu estava cursando faculdade lá, mas o que eu mais fazia era ir às festas. Estávamos indo para uma famosa festa da cidade que acontecia todo o verão. Dessa vez em uma casa de praia com direito a open bar, piscina, verdinha e tudo mais. Era open tudo, né? Tá fácil. Assim. Éramos 4 contando comigo, 2 amigas e um amigo.
A gente se arrumava sempre na casa desse amigo antes de ir pro rolê, e naquele dia não seria diferente. Até aí, tudo bem, né? Aí tudo tranquilo. Tudo bem. O problema começou quando entramos no Uber. Vale lembrar que a festa era meio longe, cerca de 25 minutos de carro da casa dele. Meu amigo estava do lado do motorista e eu no banco de trás. Eu não sei explicar, mas quanto mais perto a gente chegava do nosso destino, mais tenso e pesado o clima ia ficando dentro do carro. Até então eu estava achando que somente eu estava sentindo isso. Afinal, a gente estava rindo, conversando, cantando em uma vibe maravilhosa antes de sairmos de casa. Não tava maravilhosa a vibe, né? Porque se tivesse, ele não tava sentindo isso. Comecei a achar que estava me dando uma bad. Até que eu resolvi perguntar pro pessoal que estava em silêncio. Gente, vocês estão sentindo um clima estranho? E todos responderam que sim. E pam! Na mesma hora veio um carro em sentido contrário e chegou muito perto de bater na parte direita do carro, onde estava o meu amigo. Meu Deus. O motorista parou o carro, ficamos em choque e ele perguntou se estavam todos bem. A gente estava tão nervoso que começamos a rir de desespero. Até comentamos se era prudente ir pra festa depois disso. Mas é claro que a gente foi. Estudante faz umas coisas, né? O jovem, ele faz um negócio. Chegando na festa, aquela sensação foi embora. Todos começamos a beber, fumar, beijar na boca e tudo mais. A festa em geral foi muito boa, não tenho o que reclamar. Pena que não continuou assim. É esse momento que entra a transição, entendeu? Ó, cadê? Me perdi. Aqui. Lá pelas 3 da manhã, fomos pra frente da casa. Fora da festa, porque uma amiga começou a querer ir embora porque nós estávamos se sentindo bem. E aí também, né, tinha bebido, fumado, feito tudo. Da forma que pude, expliquei que tinha zero condições de a gente conseguir voltar naquele horário. Eu amei da forma que pude. Que forma que você não poder... Amiga, não dá pra voltar agora não, hein? Voltar o quê? Você mora onde? Vamos pôr uma parada na sua casa. Da forma que pude, é isso. Já que era uma cidade pequena e não tinha muitos Ubers na época. Eles não trabalham muito de noite, muito menos na parte mais isolada da cidade. Ou seja, você foi pra festa sem saber como ia voltar. Exato. Ela tentou pedir mas estava o triplo do valor que pagamos na ida, além de não ter motoristas disponíveis. Mas ela estava muito irritada por não conseguir ir embora, e muito chata também. Vou tomar crítica aqui na amiga, né? Do nada. Ela decidiu sentar na frente da casa e eu fui atrás dela. Discutimos bastante naquele momento, porque ela queria que eu ficasse sentada com ela ao invés de aproveitar a festa. E ela não estava passando mal pra eu precisar ficar com ela, sabe? Estávamos as duas sozinhas e nisso chegou outra amiga e se sentou com a gente. Nisso, do nada, surgem 4 caras segurando um outro cara. Cada um dos 4 segurava um membro do tal fulano, que aparentava estar desmaiado ou algo assim. Estavam todos molhados e com roupas de banho, porque estavam vindo da piscina. Eu não sei por qual motivo, mas esses caras simplesmente largaram o moço no nosso lado e se afastaram. Eu não entendi na hora porque eles não estavam ajudando e me levantei para olhar o garoto no chão. Ele estava se retorcendo e meio que gritando, sei lá. Eu tive a impressão clara na minha cabeça de que ele estava convulsionando. Então, como todo o meu conhecimento médico que adquiri em 20 temporadas de Grey's Anatomy, me abaixei para segurar e botar ele de lado, enquanto todo mundo só olhava a situação. Quando minha mão estava quase encostando nele, um dos 4 caras gritou, "Não!" E aí eu olhei com mais atenção pro moço caído e vi que ele estava rolando os olhos enquanto gargalhava. Me arrepiei todinho aqui agora. Uma gargalhada apavorante. Ele se contorcia, os olhos brancos porque estavam virados, enquanto soltava risos e palavras desconexas com a voz estridente e às vezes grave. Entendi o motivo de terem me avisado para não tocá-lo. Quando eu percebi o que o cara quis dizer, eu e minhas amigas saímos correndo e gritando. Cada um foi para um lado do terreno e demoramos um pouquinho para nos encontrar. Então, minha amiga me lembrou que uma pessoa na festa que a gente conhecia era mãe de santo. Ela seria a única possivelmente qualificada a fazer algo. Dito e feito. As meninas chamaram essa pessoa e ela e outros ajudaram a levar o cara pro meio da rua
e começaram algo que eu só posso pensar ter sido um exorcismo. Com cantos, movimentos corporais e etc. Ficamos lá olhando tudo de longe e com medo. Às vezes rindo, porque, meu Deus, que coisa aleatória. Mas eu tava muito assustado. Rindo. Ela quase foi atropelada a primeira vez e kkk. Só sei que no final dessa parte da festa, eu e aquela amiga que queria ir embora brigamos feio, quase fisicamente, algo muito incomum para ambas. Desde o início da noite, algo estava estranho demais com todo mundo. Acabamos todos no ônibus lotado, voltando para casa de manhã. Eu, meus amigos e o cara exorcizado que estava dormindo depois de tudo aquilo, enquanto os amigos dele o seguravam. Obrigado por lerem meu caso. Hoje essa história ficou conhecida entre nós como a festa do exorcismo e é uma história que eu amo poder contar. Infelizmente, eu presenciei coisas até mais bizarras que esse caso, o que me deixa sempre muito assustado porque sou agnóstica e ocasionalmente cética. Mas, com histórias assim, fica difícil, sabe? Beijos. Meu Deus, hein? Você já presenciou alguma coisa parecida? Não, mas tipo... Eu já presenciei uma pessoa, mas assim... Que tava com algo assim, mas era uma convulsão mesmo. Uhum. A convulsão é uma coisa bem violenta, né? De você ver, ela dá uma assustada. Uhum. E eu não sei exatamente se isso... Porque o jeito que ela descreveu e tal... Eu não sei se não poderia ser uma convulsão, sabe? Porque é o que eu sempre falo aqui, gente. A gente tem que tomar um certo cuidado. Eu acredito, tenho respeito pela fé das pessoas, mas acho que nem tudo é inexplicável, sabe? Eu acho que às vezes é o caso realmente de chamar um hospital, de fazer um atendimento. Às vezes é alguma coisa real que a ciência possa resolver, sabe? Tipo, eu não sei do jeito que descreveu assim, se realmente não era uma convulsão e... Enfim, se o menino depois ficou bem, aparentemente o que essa garota fez ajudou. Mas me pareceu muito uma convulsão mesmo. Eu estudava com uma menina no meu ensino fundamental, que ela tinha esses problemas e ela sempre tinha convulsões durante as aulas. Tava de boa, ela caía no chão e começava a convulsionar. Então eu me lembro que a escola fez um treinamento com todos os alunos da sala de como reagir caso ela... Incrível! Nossa, foi que uma foda. Professora de biologia que fez, na verdade. Assim, tipo, aí a gente tirou um dia inteiro pra, tipo, olha, se acontecer isso com ela, o que fazer? Porque nem sempre tinha um professor na sala, né? Total. E aí eu lembro que uma vez eu cheguei... Teve uma das coisas que aconteceu foi a gente não deixar... O negócio de não deixar a língua enrolar, né? Tipo, pra pessoa não engasgar com a própria saliva e tal. Então eu me lembro de muito de a gente fazer esses cuidados com ela. E eu também me lembro das reações que ela tinha com o próprio corpo. Então ela se debatia muito. Às vezes ela batia nas pessoas, assim, sem ter esse controle. Então eu não sei também até que ponto, sei lá, se essa gargalhada era uma gargalhada, tipo... Involuntária. Ou uma coisa que o corpo não consegue controlar. Porque também é um momento que você tá super vulnerável, assim, Exato. né? Pode ser um surto, pode ser alguma coisa neurológica. Exato, e ela fala também da voz, que a voz ficava mais estridente, mais grave. Então, tem muita coisa que eu acho que, né, pode ser muita coisa, porque não dá pra também, o corpo não se controla, né? Eu acho que, assim, sempre é bom a gente chamar uma ambulância, a gente primeiro tentar pela ciência, sabe? E aí a ciência não deu certo, o negócio já não era... É mais pro outro mundo. Aí ok, mas eu acho que a ciência a gente tem que dar uma... Assim, nessas situações, porque, mano, sei lá, sabe? Os caras engasgam, acontece alguma besteira, Tanto né? que ela mandou bem, por exemplo, de colocar o cara de lado. Tipo, ela mandou exato. Bem, assim. É que ela não fez, né? Porque no fim ela não encostou. Mas ela não encostou, porque o cara gritou e ela não encostou nele. Foi um pouco antes. Mas a intenção era fazer isso, exato. Mas brilhou. Bom, meu Deus, vamos pro próximo. Mas assim, tem uma outra coisa nesse caso, rapidinho, que é o quase atropelamento, né? Nossa, sim, que quase bateu o carro. Isso aí é outra coisa. Porque, Fortíssimo. tipo... Gente, vocês estão sentindo alguma coisa... do lado de um carro? Um carro. Vamos pra festa, vamos. Entendeu? Eu voltava na hora. É complicado. Depende, mas você também. voltava mesmo? Depende. Se tivesse errado, assim. Com jovem, E tem outra coisa também, né, Mabê? Vamos dar uma combinada aqui. Era uma festa meio open tudo, né? Meio open tudo. Então, assim, não sabemos também até que ponto isso foi uma...
Às vezes é verdade, às vezes é uma reação. Entendeu? Bom, esquisito. Vamos lá. Vai, amigo. Oi, meu beijo, João. O título da história é Socorro, Mamãe. Vamos lá. Oi, meu beijo, João, tudo bem? Rapidinho, igual o passarinho que som é esse, né? Tipo... Que som é esse? Era o peido da avó. E era o peido da avó. Me chamo Diego, moro em Fortaleza e descobri os podcasts do Modos do Caso Bizarro no final de 2022. De lá pra cá, já maratonei tudo. E apesar do pouco tempo em que conheço e acompanho, gostaria de parabenizar o incrível trabalho que você e Carol realiza. Que fofo. Um beijo, Diego. Fofo. Vamos ao principal. Esse caso que eu vou contar aconteceu comigo quando eu era criança. Sim, naquela idade iluminada. Ele chama aqui de iluminado, eu chamo de demônio, né? Na idade entre os 7 e 10 anos, em que os demônios e demais entidades gostam de entrar em contato. O caso aconteceu na primeira metade dos anos 1990, entre 1993 e 1994. Durante as férias do colégio, era comum eu e minha irmã passarmos os dias na casa de uma das minhas avós, já que os meus pais sempre trabalharam fora de casa. Assim, a rotina era brincar na rua ou na casa de algum amigo ou primo. Próximo à casa da minha avó ficava também a casa de um dos meus tios, que foi onde esse caso aconteceu. Naquele dia estávamos brincando no quintal dos fundos da casa do tio, um grupo até grande, de 8 ou 9 crianças, incluindo primos e primas, vizinhas, minha irmã e eu. O quintal da casa dele era bem grande, maior até mesmo do que a própria casa em si, um espaço ideal para diversas brincadeiras. Acontece, né, gente, que como sempre, a gente não quer o lugar que é fácil. Não. Né, o lugar que tá ali pra você brincar. Nunca. Por quê? Porque a casa vizinha do tio dele é uma casa abandonada. Ah, vamos brincar lá. Né? E a casa abandonada tem o quê? Um quintal, não é mesmo? Uhum. E aí eu tenho aqui o quintal do meu tio. Limpo. Que tá livre. Que tá limpo, com que água é enorme. disponível. Enorme. Com água disponível. Perto de casa. Vou brincar nele? Não vou. Vou brincar no matagal. Vou brincar naquele matagal. Então... Uma das coisas que mais gostávamos de fazer era de invadir o quintal dos fundos dessa casa, pulando o muro dos fundos da casa do meu tio. Olha aí. O muro era um pouco alto, mas como ele tinha uns pequenos buracos, a gente conseguia apoio pra subir e atravessar por ali. Às vezes a gente também usava uma escada e tal pra fazer isso. Tudo isso, claro, sem que nenhum adulto soubesse. O quintal vizinho também era bem grande, tinha diversas árvores, como uma goiabeira que gostávamos de subir. Ficávamos por diversas tardes brincando e devorando as frutas por lá e era tranquilo, porque a casa estava sempre fechada. Tinha alguns boatos sobre o porquê daquela casa estar vazia há bastante tempo. Um dos principais deles era de que moravam lá apenas uma mãe e a sua filha. A filha era uma criança bastante doente que vivia sob os cuidados da mãe. Mas um belo dia a mãe teve que sair e deixou a filha sozinha. A filha passou muito mal e acabou morrendo enquanto a mãe estava fora. Mas antes de morrer, a filha tinha sofrido um sangramento muito sério e ela usou o próprio sangue para escrever um pedido de ajuda para a mãe na parede de casa. E ela escreveu Socorro, Mamãe. Meu Deus do céu, que coisa mórbida! Até aí tudo vai bem. Brincar lá. Exato. E aí você vai brincar nesse quintalzinho. Você sabe. Nesse dia, porém, acabamos nos empolgando nas brincadeiras e ficamos até mais tarde no quintal. Já anoitecia quando percebemos um homem atravessando o portão lateral da casa que dava para o quintal dos fundos. E, gente, a gente não viu o portão ser aberto. É como se ele tivesse atravessado o portão. O homem estava vestido todo de branco, era alto e tinha um sorriso estranho no rosto. Ficamos todos parados, esperando ele brigar com a gente por termos invadido a casa e nos expulsar de lá. Mas, pelo contrário, ele falou o seguinte... Eu sei que vocês vêm sempre brincar aqui. E não tem problema, tá tudo bem. Mas não fica até muito tarde. Porque a partir desse horário aparecem fantasmas aqui que pode fazer mal pra vocês. Ele. Não lembro quem foi o primeiro. Ele. Inclusive trazer fantasma. Inclusive eu falei, pá, na cara da criança. Inclusive nós, hein? Mas os fantasmas tudo em cima das crianças. Não lembro quem foi o primeiro a correr. Mas sei que antes dele terminar a frase, eu e todos os outros já estávamos gritando e correndo em direção à casa do meu tio. Tão grande foi o desespero que ninguém se preocupou em buscar a escada ou usar os buracos para subir nele, dada a adrenalina e o medo que aquele homem nos gerou. Em poucos segundos, todos já tinham pulado e corrido para dentro da casa em desespero. Estávamos com tanto medo... Da casa do tio. Do tio. Ah, tá.
que atravessamos a casa correndo e fomos até a rua, tentando ficar o mais longe possível do quintal dos fundos do vizinho. O pior foi que quando chegamos na rua e olhamos para a casa do vizinho, ela estava totalmente trancada, como sempre. Não tinha nenhum carro estacionado ali na frente, não tinha nenhum sinal de que alguém tivesse estado lá naquele momento. Meus tios notaram o nosso desespero, mas não tivemos coragem de contar o ocorrido. Alguns brinquedos, algumas coisas nossas ficaram jogadas no quintal do vizinho e se perderam porque nunca tivemos coragem de voltar e entrar lá. Bom, esse foi o caso. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre quem ou o que seria esse homem. Tem outros casos bizarros de infância que envolvem ETs, chupacabras e a nave da Xuxa. Mas deixe como ameaça pro futuro. Beijo e fica a dica. Se não tem fantasma na sua própria casa, não queira mexer com os fantasmas do vizinho. Exatamente. Meteu uma moral na história. Ainda falou com o Christian. Ainda deu um recado pro Christian. Não deixa ninguém entrar na sua casa, não. Exatamente. Diego. Meu Deus, amiga. Quem era o cara? Gente, era um fantasma. Era um fantasma. Mas assim, talvez era uma pessoa... Um fantasma do bem. Um fantasma do bem. Ele era porque do ele tava dando uma avisada. Eu acho que... Porque não. ele deu uma avisada, sabe? Ele falou... Mas eu acho que ele usou a psicologia reversa. Tipo assim, acho que ele meteu aquela porque ele falou assim, cara... Vou fazer nada eu não agora. quero essas crianças nesse quintal mais. Domingo, sabe? É o meu quintal. Eu queria fazer um piquenique aqui com os meus outros amigos fantasmas. E ele falou, vou tirar essas crianças daqui. E tem aquela coisa da demanda também, né? Se eu fizer uma coisa com essas crianças, vai dar merda. Exato. Vou avisar. Deixa eu avisar, porque daí avisou, tá avisado. Entendeu? Nossa, amiga, mas criança é um negócio que é inexplicável. É inexplicável. E eles não contaram pros tios, mano. É muito errado. Óbvio que não, porque tá errado, né? E aí vira aquela coisa de criança, né? Isso é coisa de criança, não sei o quê. Brincar em outro quintal, gente. Eu ia ficar apavorado. Mas eu acho que é um fantasma que deu uma avisada, entendeu? Eu acho. Ele deu uma avisada, falou, galerinha... Não quero vocês aqui mais. Então pode ser que gente faça coisas ruins com você. Olha aí. Pode ser que eu tire sua perninha. Pode ser que eu tire sua perninha, dê um chutinho na sua cara. Exato. Entendeu? É isso, ele deu o recado. Acho Mas que assim... pelo menos eles não entraram na casa. Imagina, chega lá na casa, o escrito do sangue da menina tá lá. Eu já tava esperando isso. Não, na hora que ele falou que a história é essa, eu falei, eles vão entrar na casa e vai estar lá escrito vai estar a porra do sangue lá. E uma outra criança morta no chão. Eu já tava esperando isso também. Mas ainda bem, foi mais tranquilo. Nossa. Eu tinha quando eu era criança, eu brincava muito na rua da casa da minha avó. E a rua da casa da minha avó era uma rua com casas, tipo... Sabe essas casinhas que são muito parecidas de subúrbio? Sim. Nos lugares? Tipo germinada? Tipo uma do ladinho da outra, portãozinho, blá blá blá. Sim. Só que a casa da esquina ela era uma super casa, com um muro gigantesco. E qual que era o nome? E era uma casa que ficava fechada, porque eram, tipo, de pessoas que iam só aos fins de semana, eles não moravam lá e tal. Então a gente sempre ia pra rua e fazia o quê? Brincava de pique dentro da casa. Porque era meio fácil de entrar lá. E a gente ficava brincando lá dentro. Era assustador, assim. Aí teve um dia que foi isso. Tipo, era, sei lá, uma segunda-feira, assim, uma terça-feira. Tava brincando na rua. Pulamos, brincar de pique. Do nada a luz da sala faz assim, taf. Acende. Era criança pra tudo quanto é lado. Era uma pessoa de verdade. Mas assim... Mas é o suficiente pra assustar, Mas era o suficiente pra me assustar, sabe? Cara, tinha muito terreno baldio, assim, tipo, quando eu era criança, que a gente brincava nas ruas. E eu lembro de tinha umas construções, assim. Então tinha uns terrenos baldios, assim, que era cheio de terra. E a gente roubava muita terra pra criar coisas, assim. Tipo, por exemplo, um dia que a gente queria casar minha prima com um menino da rua. Então a gente falou pros meninos que eles tinham que buscar terra, porque a gente tinha que fazer um bolo de terra no casamento. E aí saiu o cara correndo atrás das crianças que tinham roubado terra. E aí foi um drama pra roubar duas bacionas de baldada de terra pra gente poder fazer o bolo do casamento. Do casamento fictício de uma criança de 10 anos de idade, sabe? Um bolo de barro. Exatamente, o surto. O escaravelho do diabo. Escaravelho? Escaravelho é tipo um besouro. Tá. Esse é o nome de um livro. O escaravelho do diabo? Então, escaravelho é um negócio que eu tá no meu vocabulário. O escaravelho do diabo. Ó, livro de Lúcia Machado de Almeida. Um dos primeiros livros que eu li. É bem street. É bem street. É bem street.
Street. É bem... Nossa! O livro Yo, 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 Yo. Aqui é rua. Aqui é rua. Caraca. Aqui é hip hop. Do nada. Um besouro rapper, né? Com um mulherzinho fazendo rima. Não, o que acontece? É um street. Não, acho que eu quis dizer... Eu quis dizer que é um dos primeiros livros que eu li. Mas o street veio de onde? Street... Não sei da onde que veio. Mas é um terror? Ele não é um terror, mas ele é um mistério. Tipo, é um irmão que... É um menino que o irmão dele morre, se eu não me engano. Só que é uma forma meio misteriosa. E ele recebe... E, tipo, esse escaravelho tem a ver com mistério. Tá. Sabe? Deixa eu ver aqui, ó. Nossa, me lembrou muito... Que uma série que eu assisti... ele foi investigar. Uma série que eu assisti recentemente, que tinha uns besouros também. Uma série da Netflix que só tem uma... Posso falar Netflix? Pode. Uma série da Netflix que só tem uma temporada, que foi cancelada e tudo, que é um povo dentro de um barco e... Acho que eu ouvi falar disso. 1899, um negócio assim. Gente. Tem uns besouros lá. Tem uns besouros. Uma loucura essa série, inclusive. Uma loucura. Ó, gente... Era da série Vagalume, por isso que era famosa. Que era, tipo... Era a série Vagalume, né? Era uma publicação que ela tava nas escolas... nas bibliotecas da escola. Uhum. Então, por isso que eu li. Ó, o enredo. A história se passa em Vista Alegre, uma cidade conhecida no interior de São Paulo. E aí, um personagem recebe um misterioso pacote com um escaravelho, que é um besouro preto, dentro. E aí, no dia seguinte, o cara que recebe o pacote é encontrado morto, com uma espada cravada em seu peito. Inconformado com a morte do seu irmão, Alberto vai atrás do assassino. E ele vai investigar. Gente, eu lembrava disso. Ah, que legal, fiquei interessado, vou ler. Mas é meio infanto-juvenil? É infanto-juvenil. Ah, legal. Eu gosto. Eu gosto também, mas assim, agora eu tô com medo de... O que vem aí? Do que vem aí. Então vamos para os Caravelhos do Diabo. Olá, Mabê e João. Pode me chamar de Lisbeth. E a minha história vem a seguir. Olá, Lisbeth. Olá, Lisbeth. Vou botar. Em um certo dia, lá em 2018, eu estava me arrumando para ir para o trabalho de boa, como qualquer dia normal, quando avistei um besouro muito esquisito do lado da minha cama. E você pode pensar, ok, um besouro é comum, né? Acontece em qualquer lugar. Mas nesse caso, não era um besouro igual aos outros. Eu não sei se você já leu O Escaravelho do Diabo. Bom. Mas o bichinho que estava do lado da minha cama era bem parecido com aquele da história e da capa. O que era muito fora do padrão, porque eu morava em uma região de extremo concreto, sem nenhuma área verde, então definitivamente não era normal receber visitas do tipo. Na hora, eu nem me assustei nem nada, mas chamei minha avó e mostrei pra ela, que pediu pra eu segurar meu primo pequeno que ela estava cuidando. E sem dó nem piedade, a velha esmagou o bicho sem pensar duas vezes. Lembro dela comentar que achou o indivíduo muito feio, mas seguimos a vida normal. Terminei de me arrumar e fui pro trabalho. Tô imaginando ela, vó, vem ver o que tem aqui. A avó, segura o menino e pá, com a chinelada no bicho. Nossa, exatamente isso que eu ia... Segura aqui o João. Segura aqui e tá com a chinelada no bicho. Tema bem. Aquele dia foi bem esquisito. A energia estava fora do lugar e por isso eu comecei a desabafar com uma colega de trabalho que era bem mais velha que eu e a achava sábia, boa para conselho. Em algum momento mencionei do besouro e falei que tinha achado muito estranho e que aquilo estava na minha cabeça. Foi quando ela virou para mim e disse: olha, minha mãe sempre dizia que quando um besouro aparece na nossa casa é porque a gente vai receber uma notícia ruim. Gente, eu nunca vi essa história. Eu vi isso na minha vida. Eu me virei pra ela e respondi que não. Credo, bate na madeira. Bate na madeira é bom demais, né? É bom demais, bate na madeira. O dia terminou e eu estava pegando o transporte público pra voltar pra casa, quando comecei a receber ligações de parentes que normalmente não me ligavam. Ah, já até sei. Não me ligavam. E foi aí que recebi uma notícia que meu avô tinha morrido naquele dia de ataque cardíaco fulminante no trabalho. Eu achei que era a avó que tinha morrido. Mabê,
Eu lembro desse dia de forma vívida e concreta. É uma lembrança física que só o luto traz pra gente. Lembro da quantidade anormal de carros, de amigos e parentes na rua da minha casa. Todo mundo na sala e minha avó desesperada. Meu avô era atlético e tinha apenas 50 e poucos anos. Ele tinha um histórico de pressão alta, mas fora isso, nada. Além disso, ele havia me criado, então era como se fosse um pai pra mim. Em algum momento depois da tragédia, eu lembrei da situação do besouro e da minha colega de trabalho, e percebi que alguém queria me dar um aviso. Não acho que seja justo jogar a culpa de algo tão ruim quanto perder alguém que a gente ama no pobre inseto. Mas também não dá pra negar que a situação no geral foi esquisita. Sei que tenho uma certa mediunidade e que poderia trabalhar isso melhor, mas tenho ansiedade e medo dessas coisas. Risos. Só que situações do tipo continuam me perseguindo e talvez conte mais no futuro, se você quiser. Obrigado pelo podcast que me acompanha na faxina e na vida. Espero que leia essa história. Um beijo e tudo de melhor. Acompanha ela na faxina. Ela é a faxineira da história do Christian. Ela é a faxineira. Já entendi. Ai, Lisbeth, um beijo. Sinto muito pelo seu vô. Deve ter sido muito triste. E, gente, que loucura, no né? Mesmo do dia, besouro, né? Isso que é muito doido, cara, que é no mesmo dia. Nossa, você me pegar demais. Acho que eu ia ficar tensa, cara. É. Agora, assim, se o besouro veio te dar esse recado, sua avó destruiu o bicho, né? É. E olha como é forte. E a avó e o A avó que vô. ficou mal, né? É. Quer dizer, ela não queria, óbvio, não queria Então, saber e disso. é muito doido, porque se realmente for isso, né? Quem mata o besouro é a avó. É. Ela não queria. E quem é a pessoa mais próxima do avô? Então, tipo, não é ela que vai morrer. Ela vai sofrer pela morte. Exatamente. Entende? E ela meio que, tipo... Não quero esse bicho aqui. É. Caralho. Eu nunca tinha ouvido isso do besouro. Você já tinha escutado? Também não. Eu nunca tinha ouvido. E eu vi um besouro essa semana. Na sua casa? Não, você desmaiaria. No meu prédio. Mas agora eu tô tentando lembrar que dia que foi pra saber se eu tive alguma notícia ruim. Mas no prédio, tipo, hall? Tipo no hall, tá. Um pouquinho antes de entrar. Meu prédio, a área dele, assim, é muito verde. Tá. É bem grande. Então, tem muito bicho, assim. Esses dias vi uma barata. A maior barata que eu já vi na minha vida. Um baratão de corumbá, né? Nossa, uma barataça. Uma barataraça. Que eu falei, cara, se essa barata vem na minha direção... Mas ela tava no prédio. Tava nessa área. Tá. Nessa área. Eu caio morta. Tipo assim, eu não tenho nenhuma chance de sobreviver a uma barata no meu apartamento. Pra mim é rato, tá ligado? Rato. Rato é foda. Nossa, sim. Não, já teve uma ratazana, né, que invadiu minha casa. Nessa casa? Não, isso não. Isso não, eu não sei Rato porque é eu tenho pra mim que apartamento alto, rato acho que não tem como. Barato até pode ter, mas nunca apareceu nesse apartamento. Mas é mais comum, né? Barato é mais de boa. Quando na verdade não foi um rato que apareceu, uma ratazana. É desse tamanho. Real, assim. Pra quem não sabe, eu saio, eu me mudo. Não sei nem... Sei lá, uns 30 centímetros. Uns 30 centímetros. Que basicamente eu já contei essa história, tá? Era no interior de Minas. Camanducaia. E foi uma infeliz coincidência, porque eu tava jogando... aliás, eu tava no quarto, minha mãe joga videogame, né? Até hoje. E a gente tinha a fita da Bela e a Fera, do Super Nintendo. E tinha uma parte que ela pegava... Que uma ratazana pega você. Você tem que ficar girando, assim. É um rato. E aí a minha mãe gritou... E já tinha aparecido esse rato. É tipo a ratazana do Donkey Kong? Era tipo isso. Tinha aparecido esse rato de manhã e, tipo... sei lá, a gente pôs pra fora alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente, mas assim... Ele já tinha aparecido ali. E aí agora estava à noite. E aí minha mãe começou a gritar, o rato. Aí eu, aperta pra direita, pra esquerda, depois pra direita de novo. Daí ela, não, Marina, o rato. Vai pra direita, sabe? Tipo, você foi passando a ordem que ela tinha que fazer. Os comandos do videogame. Só que minha mãe não conseguia. E a minha mãe não é uma pessoa medrosa. Pra você ver o tamanho do rato. Aí minha mãe, não, rato de verdade. Aí eu comecei a gritar. Aí nessa hora eu comecei a berrar. Só que minha mãe tava em pé no sofá. E eu estava, tipo, no meu quarto. Aí eu subi na cama e comecei a gritar.
Aí eu comecei a gritar. Enfim, no fim a gente gritou tanto que o vizinho foi ver. Porque ele achou que a gente tava sendo assassinado, sei lá. Aí a gente pediu pra ele... Aí ele falou, não, pode deixar, não sei o que. Ele entrou, ele matou. Ele saiu com um bicho eu tô arrepiado. na mão, mas assim... Ele falou assim... Na hora que ele saiu, ele falou, nossa, eu nunca vi um bicho tão... Eu nunca vi uma ratazana tão grande. Olha, Célia. Minha mãe, não quero olhar, não. Sai disso aqui. Olha o tamanho dela. Mas rato é um negócio... Esses ratos de esgoto... E olha que eu tenho 2 chinchilas, né? Que é tipo, o roedor tá ali, primo. Mas esses ratazanas, assim, me arrepia a espinha nas costas, assim, sabe? Eu lembro uma vez que eu tava viajando pra Salvador. E aí eu tava, tipo, chinelinho, assim, blau, saindo da praia. Passou um em cima do meu pé, assim. Eu sinto... Hoje, se eu fechar aqui, assim, eu sinto até a textura dele, assim, passando em mim. É uma loucura, assim. Tô todo arrepiado. Odeio. Cara, eu acho que eu vi, assim, muito tempo atrás na Augusta. Mas foi o máximo que eu vi, assim. E nunca fui pra Paris, né? Porque se eu tivesse ido pra Paris, eu teria visto muitos. Eu vi muitos. Eu gostei muito porque foi uma experiência meio traumatizante pra mim, sabe? Gente, eu nunca pegaria um metrô. Se eu pegasse o metrô de São Paulo e tivesse rato, tudo quanto é lugar, eu nunca pegaria. Mas tem muito. Tem muito. E é muito doido porque, tipo, é meio comum eles existirem, né? Até mesmo nos restaurantes, assim. Gente. Então, tipo, eu tava comendo um dia e aí passou um rato, as pessoas agiram naturalmente e continuaram comendo. Eu fiz assim com a carne. Voltou. Nossa, então, eu não sei, mano, viver nesse mundo, não. Eu acho que eu fico mais ok, porque rato é algo que eu quase não vejo. Mas... A gente foi do besouro pro rato. Foi do besouro pro rato. Mas aí agora, se você já sabe. insana. Se você já sabe, se aparecer um besouro na sua casa, segundo a amiga da Lisbeth, é porque você vai receber uma notícia ruim aí. Exatamente, gente. Conta isso, por acaso já aconteceu essa tour daí do besouro com vocês. Eu espero que não. E foram esses os casos. Ai, amei, amiga. Amei. Gostei muito. Traumas renovados com sucesso. De besouro. De não, que mais? Eu saio aqui com aprendizado. De zona rural. De que não pode ter espelho na frente. De alguém escrever socorro mamãe com sangue. Não, isso aí foi pesado. Isso foi pesado. Foi pior pra mim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se quiserem que o João volte mais vezes, peçam, como sempre. Eu volto. E até o próximo episódio. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela.